Ok? Então o amor está no ar. Legal ver as fotos, né? Principalmente as mais antigas, né? Jane, a de vocês foi a melhor. Desculpa aí. Sua carinha estava ótima, Dani. Muito legal. E não sei se deu tempo de passar de todo mundo, a gente tentou apertar ali. Passou todo? Isso que a gente conseguiu. Bom, essa música que a gente acabou de ouvir, Tom Jobim e Vinícius, tem uma frase que talvez você já tenha cantado e escutado e não sei se já refletiu sobre ela, mas muito legal. No final ele diz assim: eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado seu por toda a minha vida. Talvez você ouça isso e não sei se você já entendeu exatamente o que ele quer dizer com isso. Vinícius de Moraes, que era um poeta fantástico, né? E a gente sente falta dessas poesias nas músicas hoje, né? Não sei se vocês sentem essa falta, mas eu escuto a Anitta e não consigo achar uma poesia assim. Não escuto, não. Não gosto. Enfim, é difícil hoje em dia você achar poesia em música, mas é muito profunda essa frase. Ele quer dizer o seguinte: eu sei que eu vou sofrer a eterna angústia, a desventura, a eterna angústia, vou ficar sofrendo uma angústia de saber, por ter a esperança de saber se você vai ficar comigo pro resto da vida. É isso que ele quer dizer. Eu sei que vou sofrer a eterna angústia de viver à espera, tendo esperança de viver ao seu lado por toda a minha vida. Mas eu não tenho essa certeza, eu tenho só uma esperança. É isso que ele fala nessa música. E ele se declara, né, um apaixonado em tudo que ele escreve. Bom, a nossa pergunta é: será que é possível, nos dias de hoje, a gente imaginar um relacionamento, um casamento para o resto da vida, por toda a vida? Essa é a grande pergunta que a gente gostaria de responder nessa noite. E se você olhar para a cultura, para as coisas que nos cercam, a resposta claramente vai ser: olha, não, ou bem provável que não. Hoje em dia não dá mais, porque qualquer coisa hoje é motivo para uma separação. Incompatibilidade de gênios, ou eu achei que era a pessoa certa, mas não é a pessoa certa. Qualquer coisa hoje a gente usa como argumento para dizer: olha, puxa, eu tentei, mas não era exatamente a pessoa certa, então eu preciso tentar de novo, porque eu preciso ser feliz. Não é isso que a gente fala? Eu preciso ser feliz, é tudo para mim, né? Então eu preciso procurar minha felicidade em outro lugar ou em outro alguém. Então, se a gente olhar para a cultura, é bem possível que a resposta seja: não, talvez as chances são de no máximo 50% de um relacionamento para o resto da vida. Mas, se você olhar para esse livro e para os princípios que Jesus nos ensinou, a resposta é sim. É possível você começar um relacionamento, ficar noivo, se casar e esse casamento durar por toda a sua vida. E eu li uma passagem na semana passada, na nossa mensagem da semana passada, que eu vou reler aqui com vocês, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 19, e eu disse semana passada aqui que Jesus estava numa conversa onde as pessoas estavam questionando Jesus acerca do divórcio, exatamente, perguntando para Jesus sobre essa questão do divórcio. Será que as pessoas podem se divorciar, devem se divorciar? E aí Jesus deu uma resposta muito interessante. Ele falou assim: olha, porque eles estavam usando a lei de Moisés para argumentar com Jesus sobre isso. Eles falaram: não, porque a lei de Moisés diz que em determinados casos o homem pode dar a carta de divórcio para a mulher. O que o senhor acha disso, mestre? Né, perguntaram para Jesus. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. E eu disse semana passada aqui, se fosse hoje, Jesus ia falar: Moisés falou isso porque vocês são cabeça dura, porque vocês não entenderam alguma coisa, vocês estão perdendo. E aí Jesus acrescentou: mas não foi assim desde o princípio. A forma como Deus planejou o relacionamento não era assim, não era para que ele se acabasse.
ou acabasse com um divórcio, com uma separação. Não era assim desde o princípio. Quando Deus criou uma companheira para o homem, a ideia é que eles permanecessem juntos para sempre. Esse era o plano de Deus. E aí, Jesus tinha acabado de lembrá-los do plano inicial de Deus. Então, Jesus disse isso. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O plano inicial de Deus era esse, é que o casamento fosse indissolúvel, que fosse para sempre, como um dos melhores sonhos nossos, de nós todos, né? Porque não basta para o menino ou para a menina, para o jovem, não basta, você nunca vai estar contente em ter apenas seus amigos, de futebol, de pescaria e tal. Chega uma hora que até para os meninos, você deseja algo mais. Você deseja se envolver, você deseja conhecer alguém que mexa com a sua química, com a sua cabeça, com o seu coração. Da mesma forma que as meninas, a maioria delas, sonha sonha um dia realizar isso, de entrar numa igreja, ser abençoado num começo de relacionamento. Todos nós sonhamos com isso. E aí, nós investimos nisso. Né? Quando a gente conhece alguém que mexe com a gente, você investe naquele relacionamento, principalmente no começo, né? Os homens são generosos e mandam flores, alguns se arriscam até a abrir a portinha do carro. É muito bacana, a gente investe naquilo da mesma forma que as meninas investem. E quando chega próximo do casamento, então o investimento é maior ainda, né? Na hora da preparação do casamento, buffet, vestido, alianças, aonde você vai morar, todo mundo investe muito nisso. E quando você investe, o seu sonho é que aquilo dure. Ninguém casa pensando que assim, vou me casar, ficar um ano casado, meu plano é esse. Vou casar, ficar um ano casado, daí eu me separo, me divorcio, divido o apartamento no meio, aí eu conheço... Ninguém planeja isso. Ninguém. Então, nosso plano é que a gente esteja junto um com o outro. Todo mundo quer isso. Então, se possível, nós gostaríamos que o nosso casamento fosse para sempre. Mas o que nós precisamos, então, para que isso aconteça? Em primeiro lugar, nós precisamos exatamente de um plano. Precisamos fazer um plano. Se você não pensar no que pode acontecer, provavelmente você vai ser pego de surpresa. Então, só fazendo um parênteses, um comercial, a gente aqui na capela oferece um curso de casal para casais, mas muito legal, muito profundo. E nós estamos formando uma turma daqui 2 semanas, vocês vão conhecer aqui os formandos. E é muito bacana, é você planejar, você pensar no que pode acontecer, pensar nas variáveis, para que você esteja preparado. Então, você precisa investir nisso, né? Investir num tempo. Bom, mas quando a gente olha para Jesus e os ensinamentos de Jesus, as coisas vão começando a não ficar mais fáceis, mas mais compreensíveis. Então, Jesus fez, no começo do seu ministério, um milagre que não é muito comentado. Jesus fez vários milagres, né? Transformou água em vinho, curou cegos e tal, mas Jesus fez um milagre na gramática, que não se fala muito. Jesus pegou um substantivo abstrato e transformou num verbo. Vocês sabiam disso? Jesus pegou a palavra amor, que é um substantivo abstrato, é um sentimento, é algo inexplicável, a gente não consegue descrever em palavras, e transformou num verbo amar. Jesus falou: amem-se uns aos outros. Essa foi a dica de Jesus, ele transformou num verbo. Então, quando Jesus fez isso, e eu estou brincando que isso é um milagre, lógico que não é, isso foi dos princípios que Jesus ensinou, né? Quando Jesus fez isso, ele quis dizer que o amor não é apenas um sentimento, o amor é algo que você faz, é algo que você pratica, é uma ação, não é aquela coisa de, hoje eu estou sentindo, amanhã não estou sentindo. O amor você pratica, você coloca em prática. Então, amar é algo que você faz
faz para sentir, e não ao invés de sentir para fazer. Isso é uma frase interessante para você talvez até anotar. O amor ou o amar é algo que você faz para sentir, é uma ação, ao invés de você ficar esperando sentir para fazer. É isso que Jesus nos ensinou quando ele falou: amemo-nos uns aos outros, amem-se uns aos outros. E o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios um capítulo especial sobre o amor que todo frequentador de igreja há mais de 6 meses já ouviu, já leu. É o capítulo do amor, né? 1 Coríntios 13, tem música do Renato Russo em cima desse texto, tem poesias, tem livros escritos em cima disso, e eu quero ler exatamente esse texto com vocês, e por mais que você tenha a tendência de dizer assim, eu já conheço isso, eu já vi essa pregação, ou sei lá, por mais que você tenha essa tendência, eu te convido a tentar prestar atenção no que Paulo está querendo nos ensinar aqui, porque provavelmente você pode tirar umas lições muito boas para o seu relacionamento atual, se você já é casado, se você já tem uma família, filhos, se você é noivo, se você é namorado, ou se você um dia vai ser namorado, noivo e casado na sua vida. Bom, à medida que a gente for lendo essa passagem, você vai perceber que você concorda com quase tudo que Paulo está falando aqui. Algumas coisas são bastante bonitas e sensíveis e óbvias também. Você fala, não, Paulo está certo, Paulo está certo, Paulo está certo. A não ser quando ele chega no versículo 7, que pode causar uma estranheza se você ler de uma forma um pouco desatenta, você pode desconfiar de que você talvez não confie naquilo que Paulo está falando. Talvez você até discorde daquilo. Vamos passo a passo até a gente chegar lá e eu vou tentar explicar melhor esse versículo 7. Então, se você trouxe a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, começando no versículo 4, Paulo diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso. É verdade, né? A gente precisa ser paciente num relacionamento e a gente precisa ser generoso. Então, a gente tem que concordar com Paulo. Ele diz que o amor não inveja, o amor não se vangloria, não fica falando só de si mesmo. O amor mesmo verdadeiro, ele não se orgulha. Puxa, a gente concorda, não tem o que dizer, né? O amor de verdade mesmo não é aquele que só pensa em si, ele pensa no outro, não é orgulhoso, não é invejoso. Paulo está completamente certo. Aí ele diz que o amor, ele não maltrata. Puxa vida, ele está completamente certo, né? Quando você ouve falar de violência doméstica, essas duas palavras nunca poderiam estar numa mesma frase. Violência e doméstico nunca poderiam caminhar juntas. É impossível conceber isso. Mas a gente sabe o que acontece. Mas Paulo está absolutamente certo. O amor não faz isso. O amor não maltrata. O amor não procura os seus interesses. Puxa vida, essa é uma das melhores dicas para um relacionamento, né? Você pensar no interesse do outro, você se preocupar com o outro. Paulo está absolutamente certo aqui. Outra coisa, o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. Paulo está certo, né? Mas de vez em quando a gente se ira facilmente, mas a gente há de concordar, a gente precisa concordar. Paulo está certo. E quanto a guardar rancor, eu sempre falo isso aqui, é aquela coisa, sabe, de você começar uma discussão, aí você ir lá no arquivo, pegar lá, não, mas em 2003 você, né, a gente fica guardando o rancor no arquivo e vai puxando no meio da discussão. Paulo está falando, não, o amor verdadeiro não faz isso, esquece isso, o amor não guarda rancor. Ele rasga a fatura, né, depois de perdoado, ele rasga, não fica guardando no arquivo. Paulo está absolutamente certo em tudo que ele está falando. E ele continua, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Incrível, está certíssimo, Paulo está absolutamente certo. Mas aí chega o versículo 7, ele fala assim, que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor
tudo espera, o amor tudo suporta. Aí você fala assim, não, mas peraí. Eu acho que Paulo está querendo revelar aqui um segredo para que os relacionamentos durem para sempre. Mas a gente não consegue, numa primeira lida, sem muita observação, entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Na verdade, quando Paulo fala esse tudo sofre, tudo crê, para quem gosta de grego, né, ou de quando o pastor fala isso, não, porque no grego e tal, parece que o pastor é muito culto, né? Mas nada, você digita no Google, lá está tudo ali. No grego, a palavra que ele usa é pantos, é de um advérbio, pantos, que significa assim, que de todos os modos, seguramente, certamente, sem dúvida, o amor tudo sofre. Sem dúvida, o amor crê nas coisas. O amor, sem dúvida, espera. O amor, sem dúvida, suporta tudo. Paulo não deixa nenhuma dúvida quando ele quer dizer isso. E eu gosto de ler esse texto numa outra versão da Bíblia, que não é a versão que a gente usa aqui. Na verdade, a versão americana da Bíblia, eu acho que ela é mais clara quando ela explica esse versículo, que é mais em cima do original grego mesmo. Na versão americana, esse mesmo versículo diz o seguinte: o amor sempre protege, sempre confia, sempre tem esperança, sempre persevera. É a mesma coisa, só que dita de uma outra forma, que eu creio que deixa um pouquinho mais claras as coisas para a gente. Paulo está dizendo que o amor sempre vai proteger. Em nenhuma outra hipótese vai acontecer outra coisa diferente. O amor sempre vai proteger. O amor sempre vai confiar. Aí você fala, não, aí eu já não sei se eu concordo, porque tem horas que não dá para confiar. Né? Tem gente que, se você pensar, o amor sempre confia, você vai dizer assim para mim, mas você está querendo dizer que o amor é cego, que ele não enxerga as coisas? Quando, na verdade, né, às vezes as pessoas falam para você, você precisa abrir o olho com o seu marido, com a sua esposa. Então, como que Paulo pode ter razão nisso, de sempre confiar? Sempre confiar. Bom, eu vou tentar explicar isso para vocês de uma forma que eu já expliquei aqui na igreja, mas vocês ainda vão me ver fazendo isso algumas outras vezes, porque eu creio que é uma forma da gente compreender isso que Paulo está ensinando, que a gente precisa sempre ser relembrado disso para que a gente coloque em prática, né? Em todo relacionamento, a gente tem as expectativas do que as pessoas vão fazer e podem fazer, nossos maridos, noivos, namorados, e do outro lado, nós temos o comportamento que eles assumem. Então, todo relacionamento é assim, o meu é assim, o seu é assim, tudo gira em torno disso. Você tem sempre a expectativa e o que realmente acontece. A expectativa é, você combinou que às 6h30 vocês iam ter o jantar na sua casa. Então, você espera que seu marido chegue às 6h30. Aí, o que realmente acontece? Ele chega às 9h. É o que acontece, essa é a sua expectativa. Boas e ruins são expectativas. Ontem aconteceu uma coisa na minha casa. Eu estava estudando essa mensagem, a Kellen veio aqui na igreja no Fusion, e o nosso filhinho pequenininho estava na casa da Eliana e do Marinho. Então, o nosso combinado é que a Kellen ia sair daqui, por volta das 10 horas, pegava o Davizinho, 10h30 ela estava em casa com o Davizinho e com a Luísa. Então, esse era o nosso combinado ontem. Acontece que chegou 11 horas e ela não estava lá em casa ainda. Chegou 11h15 e a Kellen não estava em casa ainda. Então, depois eu conto o final dessa história, mas é a expectativa, eu esperava que ela estivesse lá no horário que a gente combinou, e o que aconteceu foi que ela não estava. Então, sempre vai haver isso no seu relacionamento, no meu relacionamento, em relação a qualquer outra coisa que não seja só horários, né? Sempre você vai ter expectativa do que realmente acontece. E sempre, entre os dois, vai existir um vácuo, um abismo entre os dois. É aquele momento entre a expectativa e o que vai realmente acontecer. Sempre vai ter esse espaço. E aí, nesse espaço,
você vai escolher o que você vai colocar para preencher esse espaço no seu relacionamento. Você tem duas opções. Escolhe confiar. Você escolhe confiar. Então, ontem, eu escolhi confiar na minha esposa. Ela não chegou às 11, não chegou às 11h15, ela chegou às 11h30 em casa. E eu não fiquei desesperado, eu fiquei calmo, eu fiquei esperando. Aí ela chegou, eu falei, amor, o que aconteceu? E aí ela me contou o que aconteceu, que elas passaram no McDonald's, né? Lógico, né? E aí estava uma fila, não sei o quê, deu um problema lá, eles ficaram presos, tinha uma pessoa que estava discutindo, etc. Pronto. Mas eu escolhi confiar. Não fiquei desesperado, ela não abriu a porta, eu já saí berrando, eu escolhi confiar. E isso, sempre você pode escolher o que você vai colocar aqui no meio. Você pode escolher confiar ou você espera o pior. Você pode esperar o pior. A hora que a pessoa abre a porta, você já, com os 2 pés no peito, né? O que você está pensando? Onde já se viu? Você já concluiu que alguma coisa não foi do jeito que você queria, e aí você já tem uma reação em cima disso. Então, tudo o que nós fazemos no nosso relacionamento tem a expectativa e o comportamento. Como que você tem agido no seu relacionamento? O que você tem escolhido colocar aqui no meio? Qual que tem sido a sua escolha? O que você coloca aqui no meio tem a ver com 2 coisas. Em primeiro lugar, com o que você vê, né? Então, sei lá, a pessoa já tem o hábito de agir de uma certa forma, 1 vez, 2, 3, 4, 5. Isso aí talvez determine a forma, o que você vai colocar aqui no meio. A outra coisa que vai determinar o que você vai colocar aqui no meio é quem você é. Aí que pega. Quem você é vai determinar o que você vai colocar aqui no meio. Algumas pessoas trazem de relacionamentos anteriores traumas, problemas, dificuldades que tiveram em outros relacionamentos, ou até mesmo lá no relacionamento com os pais. As pessoas trazem isso para dentro do casamento. E às vezes, ou muitas vezes, aquilo vem à tona diante de uma coisinha pequena. Porque você carrega dentro de você aquele trauma, porque você tem problema com aquilo, e não necessariamente o seu cônjuge, não necessariamente o seu esposo, a sua esposa. Você carrega aquilo dentro de você. Então, acontece alguma coisinha, alguma coisa saiu do combinado, e você traz tudo aquilo, vomita aquilo no relacionamento, e grita, e bate porta, e quebra copo, porque aquilo está dentro de você. Então, é muito importante você saber que a forma como você vai fazer a sua escolha aqui depende muito de quem você é. E quem você é pode ser transformado pela ação de Deus na sua vida. Ninguém é perfeito, ninguém precisou sozinho resolver suas questões. Quando a gente conhece Jesus, a gente começa a expor o nosso coração, nossas angústias, nossos traumas. Deus nos ajuda a resolver essas questões. Mas assim, acho que a maioria de nós tem exemplos para falar em relação a isso. Deus nos ajuda a corrigir ou sarar esses traumas. Um psicólogo, às vezes, vai te ajudar também, obviamente. E Deus pode usar um psicólogo para te ajudar. Mas vai ser determinante quem você para você fazer a escolha entre escolher o pior e confiar. Bom, tem um pesquisador inglês chamado Marcus Buckingham. Ele fez ele escreveu um livro tentando juntar, tentando sintetizar um princípio que regesse todas as coisas. É muito interessante esse livro. O livro se chama Uma Coisa que Você Deveria Saber. Esse é o nome do livro. Então, não é um livro sobre relacionamento, mas ele quis encontrar um princípio que regesse todas as coisas. Então, no capítulo que ele fala sobre casamento, sobre relacionamento,
eles fizeram uma pesquisa com casais que se consideravam felizes no relacionamento e casais frustrados com o casamento. E essa pesquisa é muito interessante, o resultado dessa pesquisa é muito interessante. O que ele fez? Ele perguntou aos esposos e às esposas dos casamentos infelizes e dos felizes, pediu para que aquelas pessoas dessem uma nota de 1 a 10 para os seus cônjuges. Estão entendendo? Então, assim, aqui estão os casais infelizes, aqui os felizes. Então, separaram marido e mulher, um para cada lado, e falaram: marido, dê a sua nota em relação a isso e isso para sua esposa, de 1 a 10. Esposas, a mesma coisa. E é a mesma coisa com os casais felizes. Bom, o resultado dessa pesquisa com os casais infelizes não foi nenhuma surpresa. Porque a nota que os maridos deram para as esposas, daí a nota que a esposa deu a si mesma, estava muito distante, elas não batiam. Dava nitidamente para perceber que eles não se conheciam direito. Eles tinham uma impressão errada um sobre o outro. Então, num determinado item, o marido dava nota 2 para a esposa, a hora que falava para a esposa: em relação a isso, como você se classifica? Eu sou 8, com certeza. Sabe, esse tipo de desencontro nos casais infelizes, e isso talvez não tenha sido nenhuma surpresa. A mesma pesquisa com os casais felizes revelou uma coisa surpreendente. Os dois também tinham uma impressão errada um do outro, mas não no mau sentido. Nos casamentos felizes, as pessoas tinham uma expectativa maior em relação aos outros, ou um sentimento maior em relação ao outro, do que eles mesmos. Então, o marido dava para a esposa, num determinado assunto, a nota 9. Sei lá, competência no educar dos filhos. Qual a nota da sua esposa? O marido fala: sem dúvida nenhuma, 9. Aí chegava para a esposa: esposa, como que você se avalia ao cuidar dos seus filhos? Qual a nota que você se daria? Eu acho que no máximo um 5. Percebe? Era um desencontro, mas casais felizes têm um sentimento maior, sentem melhor as outras pessoas do que elas mesmas. Em casais felizes, quando você olha para o seu esposo, para o seu marido, você vê algo muito melhor do que eles realmente são. E isso revela uma coisa muito interessante que Paulo falou há 2000 anos. A mesma coisa. Percebe? Vamos voltar para o versículo. Paulo está falando assim, que o amor sempre vai proteger, sempre vai proteger. Eu quero proteger o nosso relacionamento, eu quero proteger meu marido, minha esposa, ele não vai ser envergonhado, eu quero sempre protegê-lo. É isso que o amor faz em mim. E esse é um dos segredos de um relacionamento feliz. E aquele relacionamento para toda a vida é um dos segredos, eu sempre vou proteger. O amor sempre confia. Eu sempre escolho confiar. Sempre. Sempre. Sempre eu vou fazer essa escolha. Porque é fácil você escolher diferente, né? É fácil. E chega um momento nos relacionamentos, e eu vou ser bem honesto, eu já ouvi isso muito. Chega um momento que parece que você deseja que a pessoa cometa um erro para você poder falar assim: está vendo? Chega um momento que eles começam a se tornar inimigos. Parece que você deseja que você combinou um horário, a pessoa não chega no horário, você fala: está vendo? Você é assim mesmo. Não, porque seu pai já era assim, a sua família já era assim. Percebe? Percebe? Então Paulo está falando: não, o amor sempre confia. Sabe o que Paulo está falando aqui? E que essa pesquisa do Marcus Buckingham revelou? É que, na verdade, o amor é cego. Mas nesse sentido, ele não enxerga exatamente, ele enxerga melhor. É isso que o amor faz. E essa é a grande dica para todos nós. Paulo acrescenta: o amor sempre tem esperança. Ele não desanima. Ele sempre acha que vai melhorar. Ele sempre pensa para frente. Sempre vai pensar para frente.
Eu espero sempre o melhor da outra pessoa e eu espero sempre o melhor. O amor sempre tem esperança, o amor sempre persevera, sempre persevera. Eu não quero ser cruel aqui, mas eu vou ser bem sincero, ninguém em sã consciência quer desapontar o cônjuge, mas às vezes a gente acaba fazendo. Ninguém em sã consciência quer criar uma situação onde você toda hora vai esperar o pior, toda hora você vai falar, está vendo? Ninguém em sã consciência quer isso, mas se a gente não faz um plano, se a gente não presta atenção, a gente acaba fazendo isso. E se você continuar insistindo em ser negativo no seu relacionamento, em ficar falando, está vendo, eu disse, se você insistir nisso, sabe o que você vai criar? Uma barreira entre você e seu cônjuge. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ficar com medo de te desapontar, de errar, ela vai começar a se encolher. E ela não vai deixar de ser ela mesma. E isso é péssimo para qualquer relacionamento. Isso é péssimo. O medo afasta as pessoas e não junta as pessoas. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que o amor, a mesma coisa que Jesus disse, o amor é um verbo, o amor é algo que você faz para sentir. O amor é uma prática, é algo que você precisa estar atento e praticar, colocar em prática isso todos os dias. Então, a minha dica para vocês, e para mim mesmo, para minha esposa, para minha casa, puxa vida, se isso aqui depende muito de quem eu sou, eu posso influenciar nessa decisão toda vez. Se 50% ou mais depende de quem eu sou, dos traumas que eu tenho, das coisas que eu carrego, eu vou mudar isso. Deixar de escolher o pior e vou escolher confiar. E esse é o meu desafio para vocês, nessa noite e daqui para frente nas suas vidas, né? Algo que você pratica, que você faz. Você consegue imaginar o impacto que isso pode causar no seu casamento? No seu noivado? No seu namoro? Se você, de hoje em diante, fizer essa escolha. Deus, eu preciso da tua ajuda, mas de hoje em diante eu escolho confiar na pessoa que o Senhor colocou do meu lado. Eu vou caminhar mais uma milha. Eu vou acreditar. Eu vou perseverar. Você consegue imaginar o impacto que isso pode causar no seu relacionamento? Primeiro que já vai acabar aquelas briguinhas bobas, mas que acabam às vezes sendo o pavio que vai detonar uma coisa maior. Então, meu desafio para você hoje e daqui para frente é que você leve isso para o seu casamento. Toda vez que a sua esposa ou você estiver numa situação tiver esse abismo entre a expectativa e o que vai acontecer, você tomar a decisão, é uma decisão consciente, planejada de confiar. Bom, eu quero encerrar com mais uma música. Hoje é um dia muito especial, um dia dos namorados, onde o amor está no ar. Então eu quero pedir para os músicos subirem aqui. A gente vai tocar uma música muito, muito bonita, que diz o seguinte, num dos momentos, na letra da música. Ela diz assim, que eu junto as minhas mãos e oro para ser somente seu, porque agora eu sei que você é a minha única esperança. E essa é uma música que foi escrita de uma forma dúbia, ela foi usada até num filme de amor, mas parece uma coisa escrita para um relacionamento, mas também parece uma coisa escrita para Deus. Então eu quero que essa música também fale ao seu coração. Depois, eu quero pedir mais uma coisa. Quero pedir que ao sair, bom, a gente tem as fotos aqui, vai ter uma surpresinha ali, um brownie na saída, mas eu quero pedir uma coisa curiosa para vocês. Eu quero que todo mundo aqui que tem um namorado, marido, ficante não, noivo, todo mundo, que a hora que entrar no carro, é uma brincadeira nossa aqui, tá? A hora que entrar no carro, você vai dar um beijo na sua namorada e buzinar, ok? Vamos? Aí você vai ficar ouvindo um monte de buzina aqui, a gente vai dar umas risadas juntos. Podemos fazer isso?
Então tá bom. Então eu quero orar com vocês e a gente vai tocar essa música e eu desejo de todo o meu coração que os casamentos, os noivados, os relacionamentos de vocês e meus, e meu por sinal, seja para toda a vida, para toda a vida. Que o que você começou hoje, o que você está começando hoje, seja para sempre em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo Dia dos Namorados, onde nós podemos olhar para as nossas esposas, nossos maridos e fazer algo que a gente devia fazer todo dia, quer dizer eu te amo, tratar com carinho, quem sabe ter um almoço especial, um jantar especial. Deus, que em nome de Jesus a gente possa começar a fazer isso com frequência maior do que de ano em ano, Senhor Deus. Que a gente possa trazer para o nosso cotidiano esse amor que o Senhor nos ensinou através do teu amor para conosco. Aquele amor que levou o Senhor a entregar a sua própria vida pela nossa salvação. Que com esse amor nós amemos nossas esposas, nossos maridos, de uma forma que a gente tenha sempre esperança, que a gente sempre proteja, que a gente sempre confie, Senhor Deus. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor impacte os relacionamentos de todas as famílias dessa igreja, Paizinho. Mas de uma forma especial mesmo, vibrante e contagiante, Pai. Para que a gente possa ser uma influência positiva para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para os nossos companheiros de trabalho, para a nossa igreja, Pai. Para que nossos casamentos sejam modelos de casamento, que sigam os princípios da Tua palavra, Senhor Deus. Porque esse é o segredo para que nossos casamentos sejam felizes. Então, abençoa em nome de Jesus cada família dessa igreja, eu te peço, para a honra e glória do Teu nome. Amém. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the evening cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Sing to me the song of the stars, of your galaxy dancing and laughing again. When it feels like my dream's so far, sing to me of the plans that you have for me over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Give him my destiny, give him you all I need. I want your symphony, sing
Uma ótima semana a todos. Fotos aqui, brownie ali, buzina no carro. Deus abençoe.